pessoal? Tudo bom? Vamos iniciar mais um encontro, sempre muito agradável estar com vocês e vamos garantir a nossa aprendizagem de forma acumulativa, de forma que as coisas andem mais rápido e façam funcionar, porque é assim que a vida anda. Hoje nós temos um assunto interessantíssimo para tratar, que é a questão da reforma ortográfica, competência 1. E eu gostaria que vocês ficassem ligados nas informações que nós iremos passar, sob pena de vocês perderem a oportunidade de entender a razão de nós estarmos escrevendo. A partir de janeiro deste ano, começou a funcionar a reforma ortográfica e é necessário que vocês estejam inteirados das novas regras para fazer bem, escrever corretamente e não perder pontos na competência 1. Então, vamos iniciar o nosso encontro partindo do princípio de que é essencial a gente agora ficar atento. Eu gostaria que após esse encontro vocês dessem uma olhada na aula em si, na apostila. Vamos iniciar dizendo que existem 2 temas de redação. O primeiro está na página 27. O tema da redação que vocês vão trazer no próximo encontro é esse aí, os desafios da educação no Brasil. Eu queria que vocês não enaltecessem a escola particular em detrimento de falar mal da escola pública. Você vai falar da educação como todo, você não vai falar de escolas. Por exemplo, nesse assunto você vai ter como a palavra-chave o nome desafios. Desafios é tudo aquilo que precisa ser vencido, que precisa ser superado, porque é um problema. Então é importante que você pense, se conscientize e imagine o que é que eu posso ver que está errado na educação brasileira. O número de alunos na sala, o número de alunos que passam de ano sem ter o conhecimento necessário na série em questão. O que é necessário na educação? Qualificar os professores. Nós temos inúmeros professores no Brasil, não só nas cidades do interior, às vezes acontece na capital, de professores não terem uma qualificação devida em razão de um sistema que não funciona. Qual é outro desafio da educação brasileira? São conteúdos que a gente vê que eles não estão servindo para muita coisa no nosso dia a dia. Por exemplo, na minha matéria, língua portuguesa, eu posso citar 2 exemplos de assuntos que os alunos estudam, mas a gente nunca usa lá fora. Por exemplo, o uso da segunda pessoa do plural, dos pronomes reto, vós. Até as Bíblias contemporâneas estão sendo traduzidas para o tu, para a segunda pessoa do singular. O aluno no ensino fundamental tem que estudar, por exemplo, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Mas ele não vê no cotidiano dele ninguém falar em vós. Nem dentro da família, dentro de casa, nem na escola, nem em lugares comuns por onde ele frequente. Então é muito importante que a gente pense, a gente tem que fazer uma sistematização em conteúdos verdadeiros, necessários e importantes que devam ser estudados. Outro caso, o aluno estuda, quando vai estudar os termos da oração, que os termos essenciais da oração são 2, sujeito e predicado. Ele estuda que uma coisa é essencial quando não pode faltar. Mas lá na frente, esse mesmo aluno estuda que existe oração sem sujeito. Então ele conclui, o sujeito não é essencial na oração, que eu posso ter oração que ele não existe. Vocês estão compreendendo as coisas desencontradas? E segundo os meus colegas de química, também existe isso na química. Tudo tem muita exceção. E é importante que vocês compreendam que esse é um desafio da educação brasileira. Um dos.
A gente tem o desafio de estudar coisas que no dia a dia nós não utilizamos, nós não vemos uma prática específica para o uso disso. Então eu citei alguns desafios, é a palavra-chave desse tema. O tema é desafio da educação, repetindo, vocês não devem passar a redação falando de escola. A educação, ela consiste numa série de coisas, de ensino-aprendizagem, de pessoas, do elemento humano que faz parte. E é interessante que você perceba, a escola deve ser um espaço, um canto de felicidade. E como tal, ela deve garantir, há pouco tempo eu vi o vereador Salmito explicar a diferença de Estado e governo. Então, o governo, que é transitório, como ele mesmo falou, ele deve garantir que todas as pessoas que estão matriculadas tenham acesso a um conhecimento devido e que a gente vá fazer uso desses conhecimentos adquiridos no dia a dia. Então, o primeiro tema é esse. O segundo tema está na página seguinte, na página 28. Nós vamos falar também de um assunto correlacionado à educação. O tema é esse aí, a situação do professor no Brasil atual. Eu queria que vocês, nesse tema, trabalhassem bem, que a palavra aí é situação. É uma situação, pessoal, que envolve uma série de aspectos negativos, não só maus salários. Professores que têm doenças como pânico, como fobias, porque ele tem medo de certos alunos. Tem professores que têm medo de frequentar certas escolas em certos horários por conta da violência que se estabeleceu também na escola. Então você percebe que a situação do professor no Brasil é uma situação muitíssimo delicada, porque o salário que recebem, em sua maioria, mal dá para ele sobreviver. E isso é grave, porque todo professor, em uma nação que é preocupada com a qualificação da educação do seu povo, o professor deve ganhar o que lhe dê permissão a usufruir para o seu repertório cultural. Você encontra centenas de milhares de professores no Brasil, principalmente da rede pública, que o que ele ganha não dá para fazer, por exemplo, a assinatura de um jornal, a assinatura de uma revista, a assinatura de uma TV a cabo. Não dá para ele pagar o ingresso de uma peça de teatro. Não dá para ele fazer uma viagem cultural. Então é muito importante que você coloque que a situação do professor no Brasil atual não é nada confortável. E ela envolve todas essas questões. Então eu deixo inicialmente nesse nosso encontro duas propostas, todas correlacionadas com a educação. O Enem tem interesse de trabalhar isso com vocês. E a gente vai desenvolver a primeira para trazer no próximo encontro e a segunda proposta da página 28 para trazer no encontro seguinte, tá? Tem um aluno pedindo para falar um pouco da redação da UES, que a segunda fase acontecerá amanhã. Ele está perguntando se pode fazer menos de 20 linhas ou mais de 25. Vamos começar pela segunda pergunta. Não. O vestibular da UES, no mínimo, são 20. Você é obrigado a escrever no mínimo 20. Quem escrever 19, por exemplo, vai perder 4 pontos. É muito ponto por linha não escrita. E ele está perguntando se pode escrever mais de 25. Não, a folha já é trabalhada e para na linha 25. A UES tem 5 linhas a menos do que o Enem. No Enem são 30, na UES são 25. O assunto que a UES trabalha, via de regra, é um assunto da atualidade. É um assunto super pertinente agora. Só que nós não temos o que ela vai cobrar, porque ela muda a cada edição de vestibular. Se ela pedir artigo de opinião, editorial ou comentário, você faça igual à redação do Enem.
Repetindo, se ela disser, produza um editorial, escreva um artigo de opinião, ou se ela disser, faça um comentário sobre a nova realidade econômica brasileira. Por exemplo, você faz uma dissertação argumentativa. Porque comentário, editorial e artigo de opinião são tipos, são formatos de dissertações. Aí a outra, com certeza, é narração. E o que a gente tinha para falar era isso, do vestibular da UES. Começa pela redação, faz em seguida a outra prova, não deixa linha em branco por conta desse detalhe. Cada erro de escrita é 0,5, é meio ponto, e cada erro de gramática você perde 1 ponto. Então é importantíssimo que você fique com cuidados, faça a redação pensando, refletindo o que é que o leitor espera de mim sobre esse assunto. Porque toda redação dissertativa argumentativa, ela tem 2 processos. Tem o processo de intencionalidade, que é importante que você saiba, todo o texto é uma intenção. Por exemplo, vamos pegar carona nesse tema aqui, os desafios da educação brasileira no século XXI. Você imagina qual é a minha intenção de mostrar os meus pontos de vista para o leitor? Aí você anota pelo menos 4 intenções e aceitabilidade. Aceitabilidade é o que o leitor espera que você diga e aceite, porque às vezes o aluno coloca coisas que são inviáveis de acontecer. Por exemplo, recentemente eu vi um texto sobre leitura e a conclusão, o aluno dizia assim, o governo deve fazer uma troca dos livros nas bibliotecas semanalmente, para que os alunos tenham acesso a novos conteúdos. Pessoal, o corretor não vai aceitar essa saída, essa proposta de intervenção. É impossível um governo pegar todas as bibliotecas do município e trocar os livros toda semana. Então, quando a gente vai colocar uma ideia no texto, a gente pensa, a ideia é uma intenção. O que é que eu vou botar, se tem sentido, e aquilo que eu estou colocando, se é possível o corretor aceitar. Então, pensem nisso amanhã. Tudo que você for colocar, via de regra, a UES trabalha um assunto nosso também, às vezes até de Fortaleza ou do Ceará. Normalmente, como eu vou dar um exemplo, como ela já colocou a questão das barracas da Praia do Futuro. Recentemente, uns 2, 3 anos, a UES colocou esse assunto, que houve uma proposta de serem retiradas todas as barracas, e outra parte da sociedade queria que essas barracas permanecessem. Então, a UES tem sim essa possibilidade de ser um tema de Fortaleza ou do Ceará. Como devo começar uma redação? Essa pergunta, ela foi colocada no nosso primeiro encontro. Eu ensinei pelo menos 4 maneiras de começar uma redação, principalmente para o Enem. Vamos nos lembrar para eu começar a aula propriamente dita. Eu disse para vocês que nunca vocês copiem o tema como frase inicial no texto. Por exemplo, o tema é os desafios da educação no Brasil. Eu não posso pegar esse tema e começar na primeira linha, no primeiro parágrafo, dizendo isso. Os desafios da educação no Brasil são vários, não posso. O que é que eu posso fazer? Vamos pegar logo as 2 primeiras ideias. Eu posso mudar a posição dos termos do tema. Se é os desafios da educação no Brasil, eu posso dizer, no Brasil, vírgula, a educação apresenta diversos desafios. Tudo bem? Quem fez a pergunta? Esse é o primeiro modelo. Segundo modelo, eu posso pegar o tema e dar sinônimo para certas palavras. No lugar de dizer os desafios da educação no Brasil, eu posso colocar a luta, os embates, os obstáculos para se adquirir uma educação de qualidade no país. Veja que eu peguei o mesmo tema e infiltrei vários termos sinônimos.
Terceiro modelo de começar a redação. Eu posso começar com a palavra atualmente. No rascunho, quando eu for passar a limpo, eu tiro. Porque a palavra atualmente é uma muleta textual. O que é uma muleta textual? É uma palavra que me ajuda a andar no texto, a caminhar o texto. Mas eu não posso usar o atualmente, porque eu vou perder um tracinho na competência 3, que eu cometo uma redundância. Por exemplo, se eu dissesse assim: atualmente, a educação brasileira apresenta muitos desafios. Aqui tem um erro chamado redundância, porque o atualmente já é presente. E a palavra apresentar é presente do indicativo. Então, quando eu digo atualmente, a educação brasileira apresenta, eu estou dizendo duas vezes a mesma coisa. Compreendem que eu não devo usar a palavra atualmente, mas existem alunos que só começam a redação usando o atualmente. Tudo bem, use no rascunho. Quando você for passar seu texto a limpo, você tira o nome atualmente e diz simplesmente: a educação no Brasil apresenta diversos desafios. Com certeza o leitor entenderá que esse apresenta é atualmente. E o quarto e último modelo é o que eu mais gosto, é o que a banca do Enem mais gosta. Comece com uma alusão histórica. O que é uma alusão histórica? É uma referência de um fato histórico, de um acontecimento que ocorreu ou no nosso país ou em outro país e que automaticamente você injeta o assunto. Por exemplo, se você dissesse assim na sua redação sobre a educação, apesar de nem todas as pessoas terem acesso à escola, há pelo menos 3 décadas, no Brasil eram formados alunos com qualidade ao deixarem o ensino médio. Isso é um fato histórico. Isso foi um acontecimento da nossa nação. Aí você põe o ponto e diz: diferente dos dias atuais, a educação brasileira passa por inúmeras dificuldades, fazendo que as pessoas busquem vencer os desafios de variadas formas, em variados horários e espaços. Entenderam? Eu mostrei 4 maneiras de começar o texto. Repetindo, a primeira, eu vou mudar a ordem das palavras do tema. Segunda maneira, eu dou sinônimo para as palavras. Terceira maneira, eu uso atualmente no rascunho, depois eu tiro. E a quarta maneira, eu inicio colocando um fato histórico, que, repetindo, é o modelo mais rico e é o que o Enem mais gosta. Então, vamos começar nosso encontro. Hoje nós vamos estudar a ortografia. Repetindo, ela está dentro do que a competência 1 vai exigir de vocês. E nós vamos estudar colocando os aspectos que entraram em vigor em janeiro desse ano. Ou seja, quando vocês forem fazer o Enem nesse ano, tudo que era possível ser colocado no ano passado não vai mais ser passado de forma sem ser computado como erro. Você tem que saber essas regras. Vamos começar pelo acento agudo. Quando vocês forem colocar os acentos, lembrar que o acento agudo é para a direita, a crase é para a esquerda, é uma outra situação. Repetindo, o acento agudo sempre para a direita da sua posição, a crase para a esquerda, por isso que tem o nome de acento grave. O acento agudo desapareceu em 3 casos. Já está valendo e você vai escrever corretamente. Quais são os casos que eu não devo mais usar o acento agudo? Nos ditongos abertos, ei e oi, das palavras paroxítonas. Vamos fazer uma revisão. O que são palavras paroxítonas? São aquelas que quando a gente fala, eu imprimo mais força, eu coloco mais intensidade na minha respiração na penúltima sílaba. Não importa quantas sílabas a palavra tenha, mas você vai olhar isso. Toda palavra que a sílaba forte for a penúltima
e dentro dessa penúltima sílaba tiver os ditongos oi e ei, não tem mais acento, tá? Exemplo, a palavra era ideia, com acento, como vocês estão visualizando aí. Quem for escrever a palavra ideia, que ela é recordista de erro nas redações desse ano, vocês não vão mais colocar o acento. Vocês estão vendo que na grade da direita, eu coloquei em vermelho e o tracinho. O dei, eu digo 3 vezes. Ideia. E a palavra que eu imprimo mais força é no dei. E tem o ditongo ei. O ditongo são 2 vogais na mesma sílaba. E vocês estão vendo que ela é paroxítona. Ideia não tem mais acento. Segunda palavra, geleia. Você observa que antes, até dezembro do ano passado, a palavra geleia tinha acento. Mas ela é um paroxítono, a sílaba forte é a penúltima. E dentro da penúltima sílaba tem o ditongo ei. Então agora eu escrevo geleia sem acento. Com o ditongo oi, a palavra boia. A gente escuta muito essa expressão quando o assunto da redação é imigrantes, que vem da Síria, diz o bote, a boia, a embarcação, falhou, secou, virou. A palavra boia não tem mais acento, porque eu digo boia, tá? Então o i e o o ficam juntos, e a sílaba é paroxítona, a sílaba forte é a penúltima. Então, a gente vai grafar conforme está do outro lado, sem o acento. E a última, jiboia, que é uma cobra. Eu tenho jiboia. Então, o boi tem o ditongo, o o e o i, e é paroxítona. Aqui são 4 exemplos de palavras que não têm mais o acento com a reforma ortográfica, e o motivo foi esse. Toda palavra paroxítona, ou seja, aquela que a sílaba forte é a penúltima, e dentro dela, dessa sílaba forte, tiver os ditongos, 2 vogais, oi e ei, não tem mais acentos. Eu selecionei uma outra lista de mais exemplos, para que vocês trabalhem bem. Por exemplo, uma maneira excelente de vocês captarem se a palavra é paroxítona ou não, é só você pegar a lapiseira ou a caneta preta, ali de lado fazer a divisão silábica. Quando você faz a divisão silábica, fica mais fácil perceber a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Eu coloquei estreia, não tem mais acento. Alcateia, que é o coletivo de lobo. Apoio, assembleia. Aí essas 4 primeiras, vocês estão percebendo que elas são semelhantes às 4 anteriores que eu citei. Todas são paroxítonas, a sílaba forte é a penúltima, e dentro dela eu encontro os ditongos oi e ei. Eu tenho ainda Coreia. Muita gente, quando o assunto é educação, eu botei Coreia, porque muita gente vai usar no argumento que a Coreia, há pelo menos 3 décadas, tinha uma das piores educações, a Coreia do Sul. E hoje não é mais. Eles melhoraram tudo no país através da educação. Então, quem for usar o nome Coreia, não tem mais acento, porque é um paroxítono com ditongo em ei. Eu tenho ainda Epopeia, que é uma história de guerras, de batalha. Eu tenho colmeia, que muita gente ri e diz assim: professor, eu nunca usei em colmeia. E o acento foi embora, acabou, não vale mais, e eu já escrevia sem ele. A palavra, acreditem, era colmeia, porque tinha o acento. Agora sim, a gente usa bem aberto, colmeia, porque não tem mais acento. E a gente chamava colmeia, eu acho que era até em homenagem ao personagem quadrinho, Zé Colmeia. Mas sempre teve acento. E a palavra sempre era correta ser chamado colmeia, tá? Agora é colmeia. E eu vou ter asteroide. Então, essa relação com novos exemplos
eu fiz questão de fazer a divisão silábica para que vocês percebam que a sílaba mais forte é a última. E que dentro dessa sílaba mais forte eu encontro esses dois ditongos, ei e oi. Vamos trabalhar agora as palavras oxítonas. Diferente das anteriores, das paroxítonas, que a sílaba forte era a penúltima, as oxítonas é quando a sílaba forte é a última. A gente sempre vai olhar no final. Por exemplo, eu digo assim, ó, papéis, pés. Eu pronuncio com mais intensidade, com mais força. Todas as palavras que a sílaba forte for a última e elas terminarem por ei, ou seu plural, el, els, oi e ois, elas serão acentuadas. Temos aí papéis, herói, heróis, o plural. Troféu, troféus, chapéu, chapéus, anéis, ilhéu. Pessoal, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Observem a palavra herói. Herói tem acento, mas heróico não tem. Por que que heróico não tem? Porque é paroxítona. Aí vai cair na regra anterior. Eu digo heróico. O rói tem o ditongo oi, é paroxítona. E herói é oxítona, por isso que tem. Tá? A gente vai ver numa nova relação que as palavras paroxítonas, repetindo, aquela que a sílaba forte é a penúltima, com i e u tônicos, tônicos são fortes, formando hiato. Hiato é a separação de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes. Quando vierem após um ditongo, também desapareceu. Por exemplo, a palavra era baiuca. Hoje eu escrevo assim, baiuca, sem acento. Vamos repetir a regra. Toda vez que você estiver escrevendo uma palavra que a sílaba forte for a última, ela é paroxítona. E o u e o i ficarem sozinhos ou seguido de s. Como é o último exemplo, taoísmo, que é uma espécie de seita chinesa em que as pessoas adoram os elementos cósmicos, tá? Então, toda vez que você tiver uma palavra paroxítona, sílaba forte é a penúltima, e essa sílaba é formada por u ou i, sozinho ou seguido de s, e formar hiato com a sílaba anterior, vocês estão percebendo que não tem mais acento se a sílaba anterior formar um ditongo. Olha o outro caso, bocaiúva, não tem mais acento. Feiura, não tem mais acento. E o taoísmo também não tem mais acento. E o motivo é isso, é esse que a gente explicou. Temos uma perguntinha aqui. Na frase, eu apoio a ideia, usa-se acento agudo no verbo apoiar ou fica eu apoio sem o acento? Fica sem o acento. Ideia também não vai ter. O contexto é que vai explicar. Por exemplo, o verbo parar. Parar. Não tem mais acento. E o contexto é quem explica. Teve até uma polêmica nesse ano, numa chuva que deu, salvo engano foi em março, que um grande jornal de Fortaleza botou assim, chuva para Fortaleza. E tinha gente que achava que chuva era para Fortaleza e era chuva para Fortaleza. O que o jornal quis dizer é de estacionar, que parou a nossa cidade. Não tem mais acento. Tanto faz preposição, se eu digo assim para vocês, eu vou para o Iguatemi. Vou para, sem acento. Como eu posso dizer, um carro para aqui na frente, de estacionar. Não tem mais acento. Como é que a gente descobre? Pelo contexto, tá certo? A outra pergunta diz respeito, eu apoio essa causa, sem acento.
Ele é o meu apoio, sem acento, que o som é que vai determinar o significado. Verbo e substantivo agora se escrevem igual? Sim, a gente vai ver essas regras daqui a pouco, mais adiante. Atenção, regra recordista de erro. Quando a palavra oxítona terminar em U ou I, tenha cuidado, vai ter vezes que tem acento e outras vezes não tem acento. A gente vai ter que tomar cuidado. Observe o exemplo. Toda palavra oxítona, a sílaba forte é a última, que terminar pela vogal U ou a vogal I, poderá ou não ter acento. Observe, a palavra Itaú tem acento, Baú tem acento e o nosso Riacho Pajeú tem acento. Mas você vai observar que ao lado eu tenho Jataí, é um sobrenome, tem acento. Piauí tem acento. Itaí, que até pouco tempo era uma marca de Guaraná, Guaraná Taí, tem acento. Vamos observar cuidadosamente por que essas palavras têm acento e na próxima lâmina que eu for colocar, vocês vão ver. Elas são oxítonas, termina em U, termina em I, mas não tem acento. Aqui é porque forma hiato. Observe, Itaú. Termina em U, mas está formando hiato com o A. A palavra baú termina em U, está formando hiato com o A. Pajeú termina em U, formando hiato com o E. Hiato, repito, são duas vogais em sílabas separadas. A mesma coisa acontece com Jataí, que eu tenho, termina em I, formando hiato com A. Piauí, que eu tenho o I formando hiato com o U, Itaí formando hiato com o I. Pessoal, observe agora todas as palavras terminadas em U e I e não levam acento. Por quê? Porque não forma hiato. Vamos pegar a palavra recordista de erro, a palavra caju, que é a segunda dessa primeira lista. Caju não tem acento. Foi a uma lanchonete, tem lá caju com acento, é melhor que vocês não tomarem, porque o negócio não é real, não é bom. Caju não tem acento porque é um oxítono terminado em U, mas vizinho a ele tem uma consoante, que é o J. Ele não forma hiato. Olha a palavra, cidade aqui do Ceará, Parambu, também não tem acento. Iguatu, Paracuru, Cururu, Itu, Aracaju. Observem que todas essas palavras são oxítonas terminadas em U. Mas por que não tem acento? Porque vizinha a ela tem uma consoante e não uma vogal. Lembram que no exemplo anterior é porque tinha vogal? A mesma coisa acontece com o I. Eu tenho Mauriti, uma cidade da região do Cariri. Eu tenho Jati, outra cidade do Cariri. Paramoti, uma cidade aqui antes de Caridade. Pacuti, na Serra de Guaramiranga. Eu tenho Buriti, que é um doce excelente. Sucuri, uma cobra. E Paraty, que pode ser nomes de fazenda, nomes de alguns lugares. As palavras terminam em I, mas não tem acento, porque vizinho I tem uma consoante. Não forma hiato com a sílaba anterior. Ficou clara essa regrinha? Toda palavra oxítona é a que termina com a vogal mais forte. Se ela terminar em U e I e formar hiato com a sílaba anterior, terá acento. Se não formar hiato, não tem acento. Aqui tem pelo menos 10 exemplos, tá? Com relação ao acento diferencial, a perguntinha até que me fizeram agora. Eu tenho, ele é utilizado, o acento diferencial, na identificação de palavras homófonas. Palavras homófonas é que tem a mesma escrita, provavelmente o mesmo som, mas tem significados diferentes, que possuem a mesma pronúncia. Com o acordo ortográfico, ele deixou de existir nos seguintes casos. Por exemplo, o para, que eu já dei o exemplo.
Antes, o para, quando era verbo, tinha acento. E o para, que era preposição, não tinha acento. Hoje é tudo sem acento. Não tem mais acento em para. Por exemplo, eu dizia para raio, para choque, para lama. E tinha acento. Hoje não tem mais. A palavra pela, se fosse pelo no masculino, cabelo, pelo do gato, pelo do cachorro, tinha acento. Hoje não tem mais. É tudo escrito. E com o acento circunflexo, que a gente chama de diferenciar, era no sentido do verbo pelar. Tá? A minha avó pela a galinha, de pelar, de tirar as penas. Polo também perdeu o acento. O polo no sentido de jogo, fulano joga polo, e polo no sentido de extremidades. Quando eu digo ele mora no polo sul, no polo norte, não tem mais acento. E pera, a fruta, também não tem mais acento. Tudo agora é escrito conforme os registros em vermelho. Para, sem acento. Pela, verbo, sem acento. Pelo, de cabelo, tá? Sem acento. Polo, independente do significado, sem acento. E pera, a fruta, sem acento. Vamos ver como era e como se escreve. Antes a gente escrevia assim: ela não para de dançar. Era errado. O correto é o que está no parêntese. Ela não para, sem acento, de dançar. Segundo exemplo, a mãe pela o bebê para dar-lhe banho. A gente usava o acento, não se usa mais, mas eu pronuncio com a mesma entonação. Eu digo assim, pessoal: a mãe pela o bebê para dar-lhe banho. E o pela sem acento, normal. Este é o Polo Norte, sem acento. Os garotos gostam de jogar polo, também sem acento. Meu gato tem pelos brancos, pelos sem acento. E por fim, a menina trouxe pera para o lanche. Todas essas palavras eu coloquei antes, coloquei dentro de exemplos e coloquei entre parênteses a forma correta, tá? Com relação à sua atenção, você deve entender que duas palavras permanecem com acento. Atenção, pessoal, porque uma delas a gente usa demais nos textos. Repetindo, aqueles nomes pera, pelo, pela, não tem mais acento. E quais são as duas que mantiveram o acento na reforma ortográfica? Foi o verbo por e o verbo poder. O por, a gente não deve confundir com a preposição por. O por com acento é verbo, é de colocar. Se eu digo assim, ó, eu vou pôr o passador na minha mão, com acento. Eu vou pôr, colocar, é verbo. E o pôr no sentido de preposição sem acento. Se eu disser vá por aqui, sem acento, que é preposição. Ele manteve o acento. E o verbo poder. E é muito importante que você saiba a diferença. O verbo poder, quando tem acento, é passado. Se eu dissesse assim, ele nem pôde vir ontem. Pôde, ontem, passado. E pode, sem acento, é presente. Se eu dissesse, você pode vir aqui? Pode, sem acento. Pessoal, quem manteve os verbos, que também tem outras classes gramaticais, que mantiveram o acento circunflexo, foram esses dois. O por e o pode, né? No caso aí é o poder. Com relação ao acento circunflexo, vamos aprender antes dessa explicação. Existem 4 verbos na nossa gramática, capa a capa dela, que a gente registrava até dezembro do ano passado com 2 es e o acento circunflexo no primeiro é. Era o verbo crer, dar, ler e ver. Uma maneira excelente de memorizar quando você diz assim, os verbos credelever,
que é crer, dar, ler e ver. Só existem eles 4 que eu, no plural, uso 2 es e usava o circunflexo no primeiro e. Por exemplo, eu registrei aí dizendo as terminações em, que ocorrem nas formas conjugadas na terceira pessoa dos verbos ter, ler, dar, ver e ver, e os derivados. Antigamente eu escrevia assim, antigamente até dezembro. Eles leem bons livros. Hoje eu escrevo conforme está no vermelho. O acento desapareceu. É para escrever na redação assim. Eles leem sem acento. Os 2 es se mantiveram, mas o acento saiu. Com o verbo dar, se eu dissesse que os nossos sonhos deem bons frutos, bons resultados, que eles deem sem acento. 2 es sem acento. Com o verbo ver, de enxergar, de olhar, eu digo, minhas vizinhas veem tudo com maus olhos. Elas veem sem o circunflexo, só com 2 es. E o crer, eu digo, minha avó e minha mãe, elas creem em Deus. Creem, escrito sem o circunflexo. Então, a partir de agora, você já sabe, toda palavra que envolve esses 4 verbos, credelever, na terceira pessoa do plural, não tem mais acento. No singular permanece, tá? O que mudou foi isso com a reforma ortográfica. Outra regrinha, o sinal gráfico utilizado sobre a letra U, que a gente tinha o maior problema com esse trema, e está dando problema em Portugal, que lá o trema é necessário, e a reforma ortográfica eles tiveram que adotar, não tem mais no que, gue e gui. Por exemplo, a gente dizia 50, escrevia com trema. Esse trema, gente, essas 2 bolinhas em cima do U, era só para dizer que quando a gente falava a palavra, o U era escutado. Quando eu dizia assim, ó, 50, eu escutava o som do U. Que muita gente hoje pergunta, professora, para que é que escrevia esse trema? Era só um símbolo para dizer que na pronúncia o U era escutado. Hoje não tem mais trema. Eu digo 50, liquidação, liquidificador, sem a necessidade desse trema, e a gente pronuncia do mesmo jeito. Não alterou a pronúncia. A outra palavra, pinguim. A gente não usa mais o trema, mas a pronúncia permanece sendo pinguim. Pessoal, outros exemplos: aguentar, bilingue, consequência, delinquente, frequente, linguiça, sequência, sequestro, tranquilo. Essas palavras tinham trema. Quem usou até dezembro, tudo bem, que estava valendo as 2 regras. Mas de janeiro para cá só está valendo a sem o trema. O trema não desapareceu por todo da nossa vida. Ele ainda existe em palavras estrangeiras. O acordo prevê que o tema seja mantido apenas em nomes próprios de origem estrangeira e seus derivados. Por exemplo, nós temos a modelo Gisele Bündchen, continua tendo trema, porque é um substantivo próprio e é um sobrenome de origem de outro país e que não vai mudar para adaptar com a língua portuguesa. Nós temos Miller, uma palavra inglesa que foi até o criador do futebol, e o derivado dele, eu digo milleriano, eu ainda uso o trema. Somente devo usar o trema nas palavras próprias que têm essa capacidade de exprimir a ideia de nome estrangeiro. Nós temos aqui hoje, que inclusive é importante para o seu acervo cultural, hoje, desde janeiro, o alfabeto da nossa língua tem 26 letras. O que foi que entrou oficialmente? As letras K, W e Y. E o local dela no nosso alfabeto está aí em vermelho para que você saiba.
A letra K, o local dela é depois do J. Quem vai fazer prova na Casa de Cultura da UFC, que tem uma prova de conhecimentos gerais, eles cobram isso. Cuidado na vida. A letra K, W e Y já fazem parte oficialmente do nosso vocabulário e elas são escritas nessa ordem. O W é depois do V e o Y é a penúltima letra do nosso alfabeto. Repetindo, hoje composta de 26 símbolos, tá? Nós vamos ter exemplos que a gente utiliza essas letras, que alguns alunos nos questionam. Professora, por que essas letras passaram a ser oficiais agora em 2016? Porque, querendo ou não, existe uma série de palavras que a gente utiliza no dia a dia e que elas estão lá registradas. Por exemplo, a palavra quilômetro. A palavra quilômetro faz parte do nosso dia a dia. Eu digo, eu andei 1 quilômetro, 2 quilômetros. Eu devo dizer para vocês que quilômetro é um símbolo de medida. Outra regrinha, símbolo não tem plural. Se eu disser eu andei 1 quilômetro, é 1 km. Se eu disser andei 20 quilômetros, é 20 km. Não tem S. Como também a palavra horas. É só o H. Tem gente que diz, a festa vai ser 20 horas. Aí coloca RS. Não tem esse registro. A nossa gramática é muito clara quando ela diz isso. Palavras que são símbolos de medida, que horas é a medida do tempo, nós não pluralizamos. Outro exemplo, eu digo, eu comprei 1 metro de tecido, é 1 M. Se eu disser, eu comprei 18 metros de tecido, é 18 M só, tá? Então, o quilômetro, eu preciso do K, playground, que é a área de lazer, eu preciso do Y, o what, eu preciso do W, Kafka, que é o nome de um grande contista. Quem quiser ler o autor de A Metamorfose, vocês leiam Franz Kafka. E vocês vão ler, quando a gente diz, eu li um conto kafkiano, de Kafka. Então, essas letras, eu concordo demais que elas tenham sido incorporadas no nosso léxico. Léxico é o conjunto de palavras de um idioma, que no caso nosso é o português. Não tinha como retirar essas letras, porque existem vários nomes que a gente utiliza e que é necessário serem colocados. A gente vai ver agora que os exemplos passados vai ser necessário vocês compreenderem agora o hífen. Não é difícil. Muita gente diz, professor, eu erro toda vez que eu faço a redação essa história do hífen. Eu montei uma seleção de imagens para vocês mentalizarem a ideia. Vamos lá, são 3 regrinhas, A, B, C. Vamos para A. O hífen deixou de ser empregado nos seguintes casos. Toda vez, olha lá pessoal, que a palavra terminar em vogal, a outra palavra começar com vogal e as vogais forem diferentes, não tem mais hífen. Por exemplo, autoajuda é o primeiro exemplo. Auto é com U porque é referente ao eu da pessoa, auto com U. E auto com L é referente à altura. Então, quando eu digo auto referente ao eu, ao indivíduo, ao ser, eu termino com O, auto. E ajuda começa com A. Eu termino com vogal e a palavra seguinte começa com vogal. Mas as vogais são diferentes. Então, não tem mais hífen. Autoajuda é junto, tá? Observe o exemplo. Eu estou lendo um livro de autoajuda. Quem puser autoajuda assim na redação, com hífen, errará. Vai perder um tracinho na competência 1. Autoajuda é no modelo 2. Eu estou lendo um livro de autoajuda. Olha um segundo exemplo. Quando eu digo assim, ele passou na autoescola. Auto
começa de automóvel, esse auto aí, a abreviatura, eu tenho automóvel, auto, fotografia, foto, motocicleta, moto, e por aí vai. O que eu quero que você entenda, que eu digo, auto termina em O, e escola começa com E. Vogal, vogal, mas elas são diferentes, então a gente junta. Ele passou na autoescola junto. Deixa-me dar outro exemplo que eu não botei aqui, mas é recordista de erro nas redações. É a palavra infraestrutura. É junto, pessoal, não tem mais hífen. Infra, o prefixo que termina em A. Estrutura, o substantivo que começa com E. Aí eu junto infraestrutura. E a razão é essa. Viram como é fácil a regrinha A? O hífen desapareceu. Toda palavra que o prefixo terminar com vogal e a palavra seguinte começar com vogal e as vogais forem diferentes, não haverá mais o hífen. Tudo claro? Eu dei até o exemplo da infraestrutura. Mais exemplos. Eu botei uma relação de palavras que são juntas. E eu coloquei a última vogal e a primeira em vermelho, para você saber que elas são juntas por esta razão. Termina com vogal, a palavra seguinte começa com vogal e as vogais são diferentes. Olhe, eu tenho, por exemplo, a palavra agroindustrial. Agro termina com O, industrial começa com I, vogais diferentes. Então, para que o hífen? Eu tenho autoafirmação, auto termina com O, afirmação começa com A, vogais diferentes. Eu tenho autoestrada, a gente escuta muito nos programas esportivos, dia de domingo de manhã essa expressão, autoestrada, é junto, sem hífen. Eu tenho a palavra autoimagem, ou seja, a imagem de si mesma. Auto termina com O, imagem começa com I. Vogais diferentes, portanto, sem hífen. Eu tenho contra-oferta. Contra é um prefixo que termina com A. Oferta é um substantivo que começa com O, sem hífen. Eu tenho semiárido. A gente vai usar se o tema envolver seca, o sertão semiárido. Semi, prefixo que termina em I. Árido, substantivo que começa com A. Então eu uno. Eu tenho supraocular. Supra, prefixo com A. Ocular começa com O. Extraoficial. Quantos alunos escrevem extraoficial na redação com hífen? Não tem mais. Extra termina em A. Oficial começa com O. Vogais diferentes. Eu tenho infraestrutura, que eu dei o exemplo agora. Infra termina em A, estrutura em E. Intraocular, que é dentro do olho. Intra é dentro. Intra termina com A, ocular começa com O. Intrauterino, se for questão de microcefalia, de zika vírus, de dengue, essa palavra possivelmente será necessária. Intrauterino, dentro do útero, eu tenho intra, começa com A e uterino com U. Neoexpressionista, neo é novo, uma expressão latina, expressionista começa com E. Semiaberto, essa palavra está sendo muito usada agora na Operação Lava Jato. Fulano vai responder o caso em regime semiaberto. Semi termina com I, aberto com A. Expressões juntas. Semiautomático e ultraelevado. Olha que eu dei uma relação enorme e eu catei a dedo as palavras que eu considero que sejam possíveis de vocês utilizarem. Vamos passar para a regra B, internalizando e fixando a regra A. A partir de hoje, toda palavra que é o prefixo termina com vogal, o substantivo com vogal e as vogais forem diferentes, vocês não vão mais usar o hífen. Juntou, tá? Vamos para a regrinha B. Quando o prefixo da palavra terminar com vogal e o segundo elemento começar, pessoal, só são essas duas consoantes, R e S.
o que é que vai acontecer? A consoante será dobrada, duplicada. Observe, antes a gente dizia, meu namorado é ultra romântico. A palavra terminava em vogal, ultra, e a palavra seguinte começava com R. Não tem mais o hífen, ficou tudo junto. Agora o correto é o exemplo de baixo. Meu namorado é ultra romântico, tá? Comprei um creme anti-rugas. Eu tinha anti, termina em vogal, e rugas, que começava com R. Vamos pegar uma palavra bem nossa, do nosso cearenseis. A gente escuta no mês de outubro muita gente dizer: fulano participou da moto romaria para Canindé. Moto romaria é tudo junto, moto termina em O e romaria começa em S, tá? Outra palavra que eu não botei exemplo aí com o S. Se eu dissesse, ele é antissocial. Anti termina em vogal I. Social começa com S. O S dobra. Antissocial. São com duas consoantes sem o hífen. Só são essas duas consoantes. Mentalize. O que foi que mudou com a reforma ortográfica em relação ao hífen? O que mudou foi isso. Toda palavra que termina com vogal e a palavra da frente começar com R ou S, no lugar de você botar o tracinho do hífen, você vai dobrar a consoante S ou R. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu tenho mais exemplos. Olhe, antissala com SS, dobrou. Antirreligioso, dobrou. Antissemita, autorretrato, antissocial, que há pouco tempo eu falei, arquirromântico, semirreta, ultrarresistente, suprarrenal, contra-regra, contrassenso, extra-regimento, extra-seco, infrassom, neorrealismo, autorregulamentação e ultrassonografia. Pessoal, eu coloquei uma série de expressões com R e com S. E eu queria que vocês soubessem que a palavra Mega Sena, ela não é para ter hífen. A gente diz a Mega Sena acumulada. O dicionário registra com 2 S's por conta dessa regra. Mega termina em A e Sena começa com S. A consoante é dobrada. Mega Sena junto. Alguém me diz, professor, e por que eu vejo aí nas casas lotéricas com o hífen? Por 2 motivos. Ou porque quem colocou não sabe, ou porque quem colocou não atualizou. Mega Sena com SS sem hífen. Tá? Nós vamos ver a letra C. A letra C diz o seguinte: não se usa mais o hífen nas palavras pelo uso perderem a noção de composição. Por exemplo, você tem paraquedas. Você observa que a gente fala junto, a gente não diz paraquedas, para-choque. A gente usa como se fosse uma palavra só, como a gente já dizia, passatempo, mini-saia, que sempre foram juntas. É uma palavra formada por justa posição. Então, paraquedas é junto, sem hífen, e a gente explicou lá atrás que para não tem mais o acento. A palavra manda-chuva e paraquedista. E o motivo é por isso. As palavras se juntaram por justa posição e nós não formatamos mais essa exemplificação de pronunciar como se a palavra fosse quebrada, como se ela fosse pausada. Aqui eu tenho a outra informação, uso do hífen. Com o novo acordo, o hífen passou a ser utilizado quando a palavra for formada por prefixo terminada em vogal. A palavra seguinte começa com vogal, olha lá pessoal, e as vogais são iguais. Lembram quando as vogais são diferentes, eu junto. Quando as vogais forem iguais, eu agora separo com o hífen. Observe o nome, micro-ônibus. A gente escrevia assim. Aí agora a gente usa com o hífen. Porque micro termina com O e ônibus começa com O. Vou dar outro exemplo. Eu digo forno micro-ondas.
Micro termina com O, onda começa com O. Vogais iguais, hífen. Vogais diferentes, sem hífen. Outra palavra, eu digo assim, ela está tomando anti-inflamatório. Anti termina com I. Inflamatório começa com I. Tem ou não tem o hífen? Tem, porque as vogais são iguais. Tá certo? Então, a gente vê esse caso, ó, anti-ibérico. O anti termina com I, ibérico começa com I. Anti-inflamatório, anti-inflacionário, anti-imperialista, arqui-inimigo, contra-ataque, micro-ondas, semi-interno. Eu dei mais uma porção de palavras para vocês visualizarem isso. Atenção, se o prefixo terminar em consoante, usa-se o hífen. O segundo elemento começar com a mesma consoante. Por exemplo, hiperrequerimento, interracial, superresistente, superromântico. Quando são iguais, consoante, consoante, aí você usa o hífen. Lembre-se, nos demais casos não se usa o hífen, que foi o caso que ele botou aqui, super-herói. Como começa com H, vai ficar sem, tá? Outro, mais exemplo, hipermercado, a gente já escrevia assim, veja que eu tinha o H e começava com M, hipermercado, intermunicipal, interinteressante e superproteção. São os exemplos que a gente está vendo que termina com consoante e a palavra seguinte começa com consoante, tá? Bem, ele diz, com os fatos atuais na política brasileira, são parágrafos que eu quero que vocês ajudem a pontuar. Com os fatos atuais na política brasileira, até aí qual é a palavra que vai ter acento? Política, o acento para a direita, que é um acento agudo, e é uma palavra proparoxítona, todas são acentuadas. A divisão silábica dessa palavra é poli, com acento, tica. Observe que o li é a palavra que eu imprimo mais força. Política tem acento. A sociedade local tem se desdobrado muito para uma autocorreção. Autocorreção, tem ou não tem hífen? Tem ou não? Tem não, ela é toda junta, tá? Você percebe que não há nenhum motivo para ter. Ela termina em vogal e começa com consoante. Autocorreção. Na forma de escolha dos seus representantes. Parágrafo seguinte. Durante o voo, pessoal, toda palavra que tem ou no final, magou, voo, enjoo, mou, não tem mais o acento. Durante o voo, vamos tirar o circunflexo. Eles veem, eu expliquei o veem. Tem ou não o acento? Não. Que a paisagem vai ficando cada vez mais próxima. Próxima tem acento, é proparoxítona de suas janelas. Isso mostra o quanto a viagem vai ficando incrível. A palavra incrível tem acento. Pessoal, toda palavra paroxítona, é a que a sílaba forte é a penúltima, que aqui é o cri. Terminada em L, são acentuadas. Incrível, impossível, amável, notável, amigável, tem acento, tá? Mais dois outros parágrafos. A gente vai ver que ele diz: a adoção de uma criança no Brasil sempre foi muito burocrática. O CRA tem acento, porque é uma palavra proparoxítona. E sofrida. Hoje, com as novas leis, é possível ter o acento no si, que é um paroxítono terminado em L. Se perceber que os casais já não exigem tantos detalhes como antes, como a cor da pele e a pouca idade dos adotados. Eu aproveito para falar de uma coisa. Neste parágrafo aí, na penúltima linha, vocês estão vendo que antes da palavra como tem uma vírgula? Essa vírgula é obrigatória.
Porque se como eu posso trocar pela palavra por exemplo. Deixe-me ler para vocês outra vez. Hoje, com as novas leis, é possível se perceber que os casais já não exigem tantos detalhes como antes. Por exemplo, a cor da pele e a pouca idade dos adotados. Viram que foi possível? Mentalizem toda vez que eu usar na minha escrita a palavra como e ela quiser dar exemplo, antes do como tem uma vírgula. E eu não uso 2 pontos depois. Eu só uso se a palavra como vier acompanhado de tais. Vírgula, aí eu digo tais como. 2 pontos. Tá certo? Estão me perguntando aqui sobre a palavra dia a dia. A palavra dia a dia não tem mais hífen. Ela é totalmente dia a dia e não tem crase. Por quê? Porque não existe crase antes de palavras repetidas. Se eu dissesse assim, a criança tomou o medicamento gota a gota. Não tem crase, porque gota a gota está repetido. Se eu dissesse, fiquei frente a frente com o bandido, também não tem crase. Frente a frente, palavras repetidas. Se eu dissesse assim, ela ficou cara a cara com o patrão. Cara a cara, também são palavras repetidas. Dia a dia, não tem crase por esse motivo, que é palavras repetidas, tá? Não tem crase, não tem hífen. Antes, até dezembro, a palavra dia a dia tinha com hífen e sem hífen. E olha que bobagem. Com hífen designava, pessoal, substantivo. Se eu dissesse assim, o paciente piora dia a dia. E sem hífen era advérbio de tempo. Um dia após o outro. Se eu dissesse dia a dia, vamos aprendendo mais. Só que agora, tanto faz ser advérbio como preposição. O substantivo não tem mais o hífen. Sem crase e sem hífen. Então, vamos para o segundo e último parágrafo. A participação dos jovens nas manifestações sociais tem no singular sem acento. No plural, com acento circunflexo. Aqui é singular ou plural? Singular, que ele está concordando com a participação, que é o núcleo do sujeito. Sem acento. A participação dos jovens nas manifestações sociais tem deixado muito claro. Quem é que tem deixado muito claro? A participação. Sem acento, porque está no singular. Para todos que essa geração não está tem acento. Se você não puser o acento, fica pronome demonstrativo, esta. Se eu dissesse, esta tarde está agradabilíssima, esta, a tarde na qual nós estamos. Aí é sem acento que é pronome. Agora, está, se eu dissesse, minha bolsa está aqui, com acento. Professora, quando é que eu escrevo com acento e quando é que eu escrevo com R? Com acento quando for presente. Com R, quando eu der uma ideia de futuro. Por exemplo, se eu disser, sábado que vem você deve estar aqui. Futuro, você deve estar, que é permanecer aqui. Quem quiser pode fazer essa troca. Estar com acento, troque por permanece. Estar com R, troque por permanecer. Vamos exemplificar. Se eu dissesse, o controle está na minha mão, com acento ou com R? Faça a troca, permanece ou permanecer? Permanece. De novo, o controle está na minha mão, com acento, porque eu posso dizer, o controle permanece, tá? Se eu dissesse, o cesto deve estar aqui na próxima aula, com acento ou com R? R. O cesto deve, vamos lá, permanecer aqui na próxima aula. Tá certo? Café é uma palavra oxítona e a última letra é uma vogal e mais forte.
Tá certo, tá do lado da vogal, tem uma consoante. O assunto do café não entra na reforma ortográfica. Café é acentuado pelo seguinte: toda palavra que a sílaba forte for a última, ela é chamada oxítona. E se ela terminar com 3 vogais, elas são acentuadas. Toda palavra oxítona terminada em A, E, O, elas são acentuadas. Por exemplo, com A, eu digo sofá, cajá, maracujá, ananá, que é um abacaxi pequeno, gordinho. Toda palavra que termina em A, E, O, oxítona, ela é acentuada. Eu dei o exemplo aí da que termina com A. Maracujá, Pará, Paraná. Com E, eu digo café, teté, manga, coité, dedé. Com O, cipó, cotó, totó, potó. É por isso. Ela não entra na reforma ortográfica. Quem mandou fazer essa perguntinha do café? É porque é um oxítono terminado em E. Quando se usa o ponto e vírgula, pessoal, nós estamos falando de acento. Ponto e vírgula é outro assunto, mas eu vou dar uma das possibilidades, só para colocar, quando eu dou ideia de adversidade. Por exemplo, se eu dissesse assim, se eu digo assim, hoje era para eu ter vindo com uma blusa preta, ponto e vírgula, mas estou de branco. Não é ideia de oposição, de adversidade? Eu uso ponto e vírgula. Outro caso que eu uso ponto e vírgula é para separar tópicos. É muito utilizado em questões de prova. Tem o enunciado, aí ele, letra A, aí ele coloca opção, ponto e vírgula. Letra B, opção, ponto e vírgula. E começa com letra minúscula. Tá certo? O ponto e vírgula é usado para isso. Quando você quer dar a ideia de oposição. Vou dar outro exemplo. Se eu digo assim, o mar estava agitado, ponto e vírgula, porém, belíssimo. Quando está agitado assim, dá a ideia que o mar vai ficar bonito, né, quando ele está sereno. Então, aí há uma ideia de oposição. É um dos casos que eu posso usar. Outra pergunta. E as palavras guarda-chuva e guarda-roupa, usa-se com hífen? Sim. Não mudou nada. Eu coloquei, eu acho que vocês entenderam, as que mudaram. O que não está aqui, não mudou. E guarda-roupa, porque aqui, pessoal, é substantivo composto. Guarda é verbo, roupa substantivo. Substantivo composto. Tem com plural e tem sem acento, tá? Pessoal, já foi explicado e já foi mostrado. Tem sem acento singular, tem com acento plural. Anteontem sempre foi junto, nunca teve hífen. E micro-ondas eu já expliquei. Ele tem o hífen porque termina em vogal e começa com vogal. O prefixo sub exige hífen na palavra subtropical? Não, é junto, sempre foi. Termina em consoante, sub, que é B, e começa em consoante, que é T. Sempre foi junto. Segundo a regra, a palavra guarda-roupa é escrita assim, não porque guarda-roupa é um substantivo composto. E não vale para essas palavras que guarda é verbo. Aquele exemplo que eu dei é quando tem prefixo, certo? Quando tem prefixo, eu dei o exemplo de moto, romaria, mini saia, passatempo, que já era com o hífen. Ainda tenho dúvida quando se usa a crase. Em qual situação devo usá-lo? Em 36 situações. E a aula hoje não dá, que crase é outro assunto. Por favor, fale sobre crase. Pessoal, nós já encerramos o tempo. Crase teria que ser uma aula só para isso. Eu vou ver se no programa tem a previsão desse assunto. Se tiver, numa boa, faremos isso. Tá certo? Eu agradeço a participação de vocês. Olhem a apostila, tem todas essas regras citadas. Muito obrigada e um excelente final de semana. Tchau.